Olá, meus biólogos de plantão! Hoje, nesse 7º episódio, nós do PodBio iremos apresentar e falar tudo sobre embriologia, área da biologia que trabalha com o desenvolvimento embrionário e seus processos. Âmbito esse muitas vezes apagado em meio a outras finalidades do nosso corpo. Aliás, são muitas, mas hoje vamos especificar direitinho os modos que ocorrem esse fenômeno. Vamos nessa, então? Tudo começa no momento do encontro dos gametas, o feminino e o masculino. Assim, esse evento é conhecido como fecundação ou também fertilização. A partir desse momento, inicia-se o desenvolvimento embrionário. Após a fecundação, o zigoto passará por diversas divisões mitocôndricas, as quais formarão novas células denominadas blastômeros. No final desse processo, encaminham-se para o útero. A gastrulação leva uma forma oca determinando a gástrula, caracterizada em duas camadas de células ou folhetos embrionários, conhecidos como endoderme, a parte interna, ectoderme, a parte externa, e a mesoderme, que está no meio entre esses dois. Já o segundo folheto recobre uma cavidade por uma abertura denominada blastóporo, que dará origem ou à boca ou ao ânus, e a mesoderme dará origem, mais para frente, à notocorda. E vale a pena frisar que uma parte muito importante desse processo é o arquêntero, que é um intestino primitivo que constituirá a parte da cavidade digestória. No reino Animalia, essa fase é compartilhada pela maioria dos grupos, com exceção do filo Porífera. Nesse caso, tem-se a ausência da gástrula. Logo, são divididos em parazoários, os poríferos, e hematozoários, os demais filos. Já aqueles que formam o blastóporo, há duas divisões que podem ocorrer: protostômios, que originam a boca, e deuterostômios, que originam o ano. Bom, há dois tipos de separação de folhetos: os diblásticos ou diploblásticos, no qual há dois tipos de folhetos, que têm menos ectoderme mais endoderme, e os triblásticos ou triploblásticos, que há o terceiro folheto, que é a mesoderme. A neurulação funciona da seguinte maneira: a partir da formação da notocorda, na fase avançada da gastrulação, ocorre a origem da placa neural, em busca da formação dos nervos. Nesse mesmo processo, inicia-se a organogênese, a qual formará tecidos, órgãos e, por fim, sistemas do animal. Dentre os tecidos dispõem-se a ectoderme, que são as células da epiderme do sistema nervoso, a mesoderme, que apresenta variedades de células, principalmente musculares e hemácias, e a endoderme, que são as células intestinais do pulmão ou tireoide, por exemplo. Além disso, é relevante relembrar que os anexos embrionários serão originados por meio dos folhetos embrionários. Eles seriam o âmnio, o saco vitelínico, a alantoide, o córion, a placenta e, por último, o cordão umbilical. Então, aqui nós temos a última parte gerada nesse desenvolvimento, que é chamada de celoma. Mas antes de informarmos sua estrutura, vamos explicar rapidamente um termo de sua origem: a esquizocelia, ou também conhecida como a enterocelia, as quais representam a cavidade do celoma. O celoma é uma estrutura localizada entre a cavidade digestória e a parede corporal externa, e ela seria responsável pela proteção contra choques mecânicos, a circulação de substâncias, armazenar gametas ou até mesmo sustentação corporal, principalmente naqueles indivíduos que possuem um esqueleto hidrostático. Esse esqueleto ele é hidrostático porque ele possui um líquido que, através de impulsos, ele gera o movimento desses animais. Um ponto bem relevante sobre o celoma é que ele é considerado verdadeiro apenas quando revestido pela mesoderme. Assim, nós temos três configurações de celoma. Nós temos os acelomados, que são simples, sem a cavidade, ou seja, sem o revestimento de mesoderme, por isso possuem o corpo maciço. Nós temos os blastocelomados, que têm uma cavidade corpórea levemente revestida, com revestimento parcial. E por último, nós temos o celoma 100% revestido pela mesoderme, os quais sustentam os órgãos. Assim, nós concluímos mais um episódio do nosso PodBio. E aí, meus biólogos favoritos de plantão, ficou mais fácil de entender o desenvolvimento embrionário agora?